Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Jay Krishnamurti e no chamado que ele faz para uma revolução. Mas olha, não é aquela revolução que a gente costuma imaginar, sabe? Com barricada, protesto na rua. Não, não. A proposta dele é outra, uma transformação radical, que acontece inteiramente dentro da nossa própria consciência. A nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender o diagnóstico do Krishnamurti para a crise humana. Depois, vamos investigar a armadilha do pensamento, a origem do medo e o método radical de observação dele para, só então, a gente chegar no que ele chamava de a verdadeira revolução. Bom, vamos começar. Para o Krishnamurti, o ponto de partida é o seguinte: todo o caos que a gente vê no mundo, a guerra, a divisão, a brutalidade, tudo isso é um espelho, um reflexo direto do caos que existe dentro de cada mente humana. E aqui está o diagnóstico dele, bem direto, sem rodeios. Apesar de todo o nosso avanço tecnológico, a nossa psicologia, no fundo, não mudou nada. A gente herdou uma consciência primitiva, e foi a partir dela que a gente construiu o mundo todo. Então, o ponto crucial é este, olha só. Essas não são só falhas de um indivíduo ou de outro. Para o Krishnamurti, essas são as vigas, a fundação da nossa estrutura social global. A sociedade é simplesmente um reflexo ampliado de quem nós somos por dentro. Mas como essa crise interna funciona na prática? Isso leva a gente para a segunda parte, onde vamos ver o mecanismo por trás de tudo, a natureza do pensamento, do jeito que o Krishnamurti definia. Agora, essa definição é muito interessante. Para o Krishnamurti, pensamento não tem a ver com criatividade ou genialidade. É bem mais simples. É só a memória reagindo. É o passado se repetindo de forma mecânica no presente. E esse esquema ilustra perfeitamente como isso opera. Uma sensação simples, como, sei lá, ver um pôr do sol bonito, é capturada pelo pensamento. Aí o pensamento lembra: nossa, isso foi bom da última vez. E o que acontece? Ele cria o desejo de repetir a experiência. É essa busca que a gente chama de prazer psicológico. E é aqui que tudo se conecta. Ao operar a partir da memória e projetar esses desejos lá para o futuro, o pensamento cria o que o Krishnamurti chama de tempo psicológico. Essa divisão mental entre o ontem, o hoje e o amanhã que nos mantém presos. Ok, vamos agora para a seção 3. Vamos ver como essa estrutura toda, pensamento, prazer e tempo, é a raiz de uma das nossas experiências mais universais: o medo. Essa citação resume a ideia central. O medo, ele não existe no agora, no momento presente. Ele só pode existir quando a mente viaja para o futuro, com medo de algo que pode acontecer, ou para o passado, com medo que algo se repita. É o próprio ato de pensar no tempo que gera o medo. Esse gráfico mostra bem esse ciclo. O pensamento se projeta no futuro e cria medo de duas formas. Ou é o medo de perder um prazer que a gente já teve, ou é o medo de repetir uma dor que a gente já sentiu. Essa antecipação, essa é a essência do medo psicológico. E aqui está a armadilha. Quando a gente busca psicologicamente o prazer, a gente inevitavelmente cria a possibilidade da dor e do medo de perder esse prazer. São, na verdade, dois lados da mesma moeda, e os dois nascem desse movimento do pensamento no tempo. Certo. Então, se o pensamento é a armadilha, qual é a saída? Na seção 4, a gente explora a solução de Krishnamurti. E só um aviso, não é uma técnica, uma prática ou um método. É uma mudança total na percepção. Para a gente entender, vamos ver a diferença entre ouvir e escutar. Normalmente, a gente ouve através de filtros. A gente julga, compara, concorda ou discorda. Escutar, para o Krishnamurti, é outra coisa. É um ato de atenção total, sem nenhuma barreira mental, onde a mente simplesmente observa, sem tirar nenhuma conclusão. Isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. Quando a gente fala eu estou com raiva ou eu estou com medo, quem é esse eu? Quem é esse observador que parece estar separado do sentimento que está sendo observado? E aqui a gente chega na percepção mais radical, talvez a mais paradoxal, de Krishnamurti. Não existe uma entidade separada que sente o medo. O pensador é o pensamento. Aquele que sente o medo é o próprio medo. Essa divisão entre quem observa e o que é observado é uma ilusão criada pelo pensamento. A implicação disso é gigantesca. Se o observador é o observado, então a luta interna entre eu e o meu problema simplesmente desaparece. Não existe mais um eu tentando controlar ou eliminar o medo, porque os dois são a mesma coisa.
Todo conflito psicológico simplesmente para. E agora vamos para a nossa última sessão para ver o que acontece quando essa mudança fundamental na consciência ocorre. O que surge quando esse conflito interno termina de verdade. Krishnamurti era inflexível sobre isso. Tentar mudar a sociedade sem antes mudar a si mesmo é inútil, porque a gente vai continuar projetando a nossa desordem interna lá fora, no mundo. A única revolução que realmente importa é a mutação radical da mente de cada um. Morrer a cada dia. O que isso quer dizer? Significa não carregar o fardo psicológico do ontem, nem os prazeres, nem as dores. É um estado de renovação constante, onde a mente não acumula resíduos e por isso se mantém fresca, alerta, viva. E o resultado dessa liberdade do que já é conhecido é uma mente com qualidades totalmente diferentes. Uma mente que é nova, jovem, silenciosa. E segundo Krishnamurti, só nesse estado é que a verdadeira inteligência e o amor, que não é prazer nem desejo, podem existir. E a gente termina não com uma resposta, mas com a mesma pergunta que o Krishnamurti deixou para o mundo. Será que é realmente possível para um ser humano transformar aqui e agora a totalidade da sua própria consciência? Para ele, só a investigação séria dessa pergunta já é o começo da verdadeira revolução.